Boa noite, pessoal. Boa noite, Francisco. Boa noite, doutor. Estamos aqui hoje recebendo o biólogo, arquiteto e presidente da GAPAM, o Francisco Milanês, né? Um ambientalista aí que está sempre presente, né? Na luta pelo meio ambiente, por um ambiente real, né? Um ambiente necessário para a nossa existência, a existência da espécie humana e as outras também. E nós vamos falar hoje por que é tão importante a questão ambiental, né? Que ela está além de não somos caprichosos e idealistas, ela é uma questão que realmente tem a ver com a nossa vida, né? Nossa qualidade de vida na cidade e em todos os lugares. Francisco, tá contigo a palavra. Bom, na minha impressão, atualmente, devido à maturidade que se chegou da comunidade, das pessoas que estão começando a se dar conta, então, eu diria que hoje a questão mais importante da cidade é o meio ambiente. Aí tu vai dizer, pá, mas isso é sempre a mais importante para toda pessoa, né? Concordo. Mas não é. Está dando eco. Tá dando eco da minha fala ou da tua? Acho que é da minha. Daí tu pode Agora botar o fone então. O fone parou diminui o de eco. dar. Parou de dar. Achei que fosse alguma coisa aí. Bom, mas então o que eu quero dizer é o seguinte: na verdade, muitas pessoas, todo mundo está valorizando hoje em dia a questão ambiental. Eu diria assim, tu não fala com ninguém que acha que não é importante. Só que as conexões que ela tem na cidade, a maioria das pessoas ainda não fez essas conexões completas. Eu vou dar um exemplo aqui. Vai me interrompendo, sei lá, né, o que tu achar aí. Mas, de qualquer forma, por exemplo, a saúde é uma das questões mais procuradas pelas pessoas, né? A questão ambiental é quem mais tem para dar sobre saúde. Porque hoje em dia a miséria é tão grande na cidade, na vida das pessoas em geral, que elas falam de saúde, atendimento à doença. O atendimento à doença é muito importante, né? Todos nós temos que ter um SUS cada vez melhor, nós temos um dos sistemas mais maravilhosos do mundo, e tem que continuar progredindo. Mas o que é melhor que isso? É não adoecer. E a única coisa que pode te dar é esse prazer máximo de não adoecer e, inclusive, economizar no SUS, porque aí, quanto menos gente adoecer, mais nós vamos ter sistema, atendimento para todo mundo. Né? E mais barato, porque o dinheiro é nosso, é o dinheiro público que vai para o SUS. Né? Então, não adoecer por quê? Porque hoje o que faz a maioria das pessoas adoecer? Sempre foram dois tipos de doença. Doenças infecciosas e doenças ditas degenerativas antigamente, agora são não transmissíveis, mas não faz diferença. A doença é a mesma. Então, são as doenças que pega, em outras palavras, e as doenças que a gente adoece por dentro. Então, as que pega é gripe, é a pandemia, é infecção de água, que são questões ambientais. Saneamento, por exemplo, a pessoa pega um monte de doenças por ter uma água não tratada, ou uma condição de caminhar em cima do esgoto, enfim. Isso é um tipo. E a outra que cada vez mais está assolando a humanidade e causando é infinitamente mais cara para o sistema o sofrimento das pessoas são as doenças crônicas. Começou de novo. As doenças crônicas. É que eu abri meu microfone. Então, é por isso Vou que fechar. isso. Aí o som do coisa volta e dá o eco, entendeu? E, bom, as doenças crônicas, elas são caríssimas e fazem muito sofrimento, porque um câncer, por exemplo, a pessoa é os tratamentos mais caros que tem. Muitas vezes tu vai ter que 7 anos controlar pelo menos, então é uma doença longa, bastante sofrimento, e alguns consideram tem muita cura de câncer, mas muita gente nunca cura e continua sempre tratando, e pode ter uma vida longa, mas tem que tratar sempre. Então, ela causa custo e ela causa sofrimento. Porque uma coisa é tu ter uma infecção, fica bom e tá zero de novo, né? Agora, uma doença degenerativa, por exemplo, Alzheimer, tá dando até em jovens.
né? As pessoas que têm Alzheimer, normalmente, deve haver algum caso de melhora e tal, de cura, mas normalmente o pessoal vai ter Alzheimer pro resto da vida. Parkinson vai ter pro resto da vida, né? Então, essas doenças todas são ambientais, praticamente. E as pessoas não sabem, isso que eu quero dizer. Câncer não cai no colo das pessoas e ninguém nasceu para ter câncer. A pessoa até pode ter, e esses indicadores biológicos de câncer que diz assim, a pessoa tem propensão, isso não é relevante. Tanto que a genética hoje, que era tão poderosa uns anos atrás, hoje está trabalhando com epigenética, que é o seguinte, eu posso ter um gene para facilitar um câncer de mama, só que eu nunca terei se não tiver as condições ambientais. Quais são as condições ambientais? A poluição de todo tipo, inclusive no alimento, que alimento é a coisa mais importante. Então, para a saúde, não tem nada mais importante que um ambiente propício a uma alimentação saudável. Alimentação saudável, o Rio Grande do Sul, para nossa sorte, Porto Alegre, é a melhor capital do Brasil. Além de ter a maior rede, mais desenvolvida, mais madura de alimentação agroecológica, orgânica, nós temos também o preço mais barato. Graças a iniciativas como o MST, que em vez de explorarem, agora o arroz está subindo e tal, eles continuam vendendo num preço legal. Então, são filosofias, ninguém no Brasil tem essa chance de morar num lugar como Porto Alegre, então nós temos que aproveitar. Quem come orgânico já está tirando grande parte das doenças, porque ele vai ter uma, como é que se diz, se ele pegar a pandemia, por exemplo, o Covid, ele vai pegar muito mais fraco do que pegaria se não comesse. Ele vai ter um sistema imunológico muito melhor. E ele, comendo orgânico e se cuidando, ele provavelmente não terá nenhuma doença degenerativa. Porque as doenças degenerativas, o Alzheimer, autismo, que está nascendo um monte de criança autista, é uma coisa assustadora, é uma epidemia mundial. O autismo é uma doença que está relacionada a vários agrotóxicos, especialmente, por exemplo, tem o Roundup, que está aí, que é o agrotóxico mais vendido do mundo, e o Brasil é o maior usuário do Roundup. Então, a gente vai começar a olhar e dizer assim, peraí, mas a saúde é uma questão totalmente ambiental. É uma questão totalmente ambiental. Segundo lugar, bom, eu não quero ficar falando demais, mas segurança, todo mundo diz, né? Porque saúde e segurança não é o que elege as pessoas e o que todo mundo busca, e é muito justo, né? Porque segurança tem duas formas. Eu fazer violência, e isso é uma coisa troglodita que a gente sabe, no mundo inteiro, nos lugares que tem mais violência, mais repressão, tem mais a violência de novo, ou seja, violência gera violência. O que dá segurança, então? O que dá segurança é emprego e salário digno. Uma sociedade que não deixa as pessoas na pior. Isso é que dá. Mas vai ter o bandido. Tá, mas o bandido é uma minoria. O triste é jovens que nascem nos lugares de baixa renda e que são jogados para atividade criminosa por não terem, né, uma outra possibilidade. Quem é que dá os melhores salários do mundo? Hoje, as empresas voltadas à alta tecnologia e sustentabilidade. Por exemplo, se eu trabalhar numa empresa que eu produzo agrotóxicos, uma indústria de agrotóxicos multinacionais, eu vou ganhar um salário desgraçado e vou me intoxicar, porque eu vou estar em risco todo o tempo. Se eu trabalhar numa empresa de controle biológico para ajudar na agroecologia, eu vou ganhar um salário muito melhor, porque eu vou ter que ser um técnico, vou ter que ter capacitação, e vou trabalhar numa coisa que eu tenho orgulho e que é saudável. Então, essa é a coisa que todo mundo quer hoje em dia, é ser o Vale do Silício. O que é o Vale do Silício? Ele começou com a questão de software, de hardware, principalmente software, mas hoje ele atraiu, porque ele tem qualidade ambiental, então ele atrai todo tipo de investimento, todo mundo quer abrir empresa lá, que funciona. Porque lá, um cara que vai ganhar um salário bom vai querer morar num lugar onde tem natureza, onde tem parque para passear, não é verdade? Então, a questão da segurança está diretamente ligada à questão ambiental, porque vou dizer qual é os lugares mais inseguros do mundo, zonas de mineração, onde tem pobreza crescente, zonas que mineram há 500 anos na Europa e continuam paupérrimas,
A Inglaterra, a pior zona que tem é a zona mineira de carvão. A Alemanha, a pior zona que tem é a mineira de carvão. Aí diz, mas tem uma riqueza. Tem uma riqueza de 2 ou 3 e o povo é o mais pobre. Então, não enriquece coisa nenhuma esse papo de essa mina Guaíba aí, por exemplo, que é um absurdo, né? Isso, em qualquer lugar do mundo, seria um absurdo hoje começar uma mineração de carvão. Mas começar dentro da capital, porque é dentro praticamente, 16 quilômetros do centro é dentro da capital. Está mais perto, está tão perto quanto Ipanema, que é um bairro, e muito mais perto que a Extrema Sul. Então, isso é outra coisa. Outra coisa, transporte. O que o meio ambiente indicaria, né? Uma cidade com bicicleta, uma cidade com transportes alternativos e com um transporte coletivo de qualidade, preferivelmente elétrico. Pô, isso é o que todo mundo quer. Quem mora na zona metropolitana e anda no Transurb é a felicidade. Tu vai lendo, não é freada, barulho, explosão e poluição. Tu vai lendo pro trabalho, vai ouvindo uma musiquinha, entendeu? É um negócio de dignidade, como vive qualquer europeu. A maioria dos europeus, mesmo quem tem grana, não tem carro. Isso é uma coisa burra. Ele aluga um carro se ele quer fazer um passeio no fim de semana. Ele anda de transporte coletivo, que é muito melhor, que não se estressa, não anda batendo nos outros, não é roubado, sabe? Então, transporte, se tu for pelo meio ambiente, se a cidade ouvisse a questão ambiental, seria o melhor transporte do mundo. Lazer é uma das coisas importantes, né? A gente quer ganhar um salário digno para ter direito ao lazer. Ora, lazer não precisa nem dizer, né? O que as pessoas mais gostam de Porto Alegre? A orla, os parques, né? Todo tipo de cultura tem a ver, todo mundo da área da cultura tem sensibilidade para a questão ambiental, né? E tem uma outra coisa que eu queria dizer aqui, e aí eu vou deixar porque já estou falando demais, né? Mas prazer é parecido com lazer, mas não é. Porque lazer a gente pode fazer na hora que está fora do trabalho, enfim, fora das atividades domésticas, aquelas coisas todas que a gente tem na vida. Mas prazer a gente pode ter 24 horas por dia. E eu vou dizer o que é prazer. Prazer é tu morar numa casa que, em vez de ruído de automóveis, sei lá o que, poluição, tu ouve canto de passarinhos. Entende? Tu vê flores. Nós estamos intrinsecamente ligados a isso, nós precisamos, nós somos parte da natureza, nós afastamos a natureza da cidade, nós temos que trazê-la de volta a todo vapor. Para trazê-la de volta, passarinho. Passarinho vem se tiver alimento e proteção, são árvores normalmente, né? Então, trazer a natureza, que eu acho que é o momento mais importante para se fazer isso, por exemplo, a minha casa será silenciosa se eu tiver árvores ao redor, porque o ruído é amortecido pelas árvores. As árvores são a melhor forma de tirar barulho de rua. O particulado do ar, que é a parte sólida do ar, microscópica, mais sólida, não é gás, é filtrado, protegido também, que faz muito mal para os pulmões. Os gases, né? Árvores produzem oxigênio, né? Árvores fazem uma outra coisa importantíssima. Elas absorvem o calor da luz, transformam em alimento e ainda por cima não deixam aquecer. Agora está começando o verão em Porto Alegre e as pessoas estão se lembrando como é difícil o verão em Porto Alegre nos últimos anos, cada ano pior. Por quê? Está havendo uma mudança climática e Porto Alegre está ficando cada vez mais cinzenta. O cinzento, o asfalto, absorve o calor, a luz, aliás, absorve a luz solar e transforma em calor. Aí aquece o ambiente. Aí é inferno. Aí o cara diz, eu comprei um ar-condicionado. Eu vou dar uma informação para as pessoas que acham que ar-condicionado adianta alguma coisa. O ar-condicionado é uma máquina de tirar calor, ela não faz sumir. Ela tira o calor daqui e põe ali. Isso é o que faz um ar-condicionado. O que ele faz? Ele tira de dentro põe e põe na rua. Quando ele põe na rua, digamos que estava 30 graus. Está quentíssimo, liga o ar-condicionado. Eu tiro os 30 graus dentro de casa e ponho essa energia térmica na rua. O que vai acontecer? Vai subir para 31, 32 na rua. Aí eu vou gastar mais energia porque vai ter que tirar mais calor. Então, os ar-condicionados poluem a cidade porque eles tiram o calor que está distribuído e concentram na rua. Então, tornam a rua mais impossível de ficar. Como tu não tem sombra para caminhar, árvores, etc., tu toma insolação, hoje em dia tem ultravioleta, tu pega um câncer de pele.
além do mal-estar de ficar no sol, né? Bom é pegar um pouquinho de sol, mas não ficar exposto nos horários de exposição difícil no sol. Então, as árvores são essenciais, nós tínhamos que estar plantando a cada milímetro da cidade. Sem falar que o meio ambiente, a permeabilidade, todas as perdas que todo mundo já teve, alguma, nem que seja um sapato para atravessar a rua quando dá enchente, né? Quando dá superlotação de água. Por quê? Porque a impermeabilização, quem pega o seu pátiozinho e põe laje, saiba que está causando isso em algum lugar. O solo não repõe, as plantas ficam secas, porque não tem a água subterrânea vai secando, e dá enchente na rua, porque toda a água é canalizada, não pode absorver, aí vai na rua onde chegar, a rua mais baixa vai lotar. Então, a questão ambiental muda a qualidade de vida da cidade. E na hora que as pessoas fizerem essas conexões, elas vão dizer, não, é o número 1. Ah, mas a saúde não é mais importante. Não, é que a ambiental gera saúde. Saúde não gera ambiental, né? Então, o que nós precisamos é saúde, nós não precisamos de doença, pessoal. Nós precisamos de salário, nós precisamos de dignidade, precisamos de olhar para o futuro com crenças, sabendo que a gente pode ir, cada um de nós, conquistando situação melhor de vida, e inclusive para os filhos, com educação, etc. Bom, educação é a questão mais importante de todas, mas é uma questão que, enfim, tem que ser feito investimento, é um processo, né? Exatamente, Milanese. É engraçado que tudo isso que tu falou desde o início, né, de relacionar a questão ambiental, desde a saúde, salário, lazer, prazer, são coisas que eu também penso da mesma forma que tu. Porque a origem de tudo realmente está na questão ambiental, porque ela é a base, é o substrato onde nós vivemos, né? E em relação à água, né, 70% das doenças que nós temos têm origem hídrica, tem origem na água. Tem outro dado também que eu acho extremamente importante, é que a cada R$ 1 não investido em saúde, né, se gasta 3 no SUS. Em saúde, leia-se saneamento. Então, para cada R$ 1 que a gente não investe em saneamento, acaba se gastando 3 no SUS. Né? Mas daí vem aquele discurso, que saneamento, é porque é embaixo da terra, não dá voto e não sei o quê. E é mais ou menos por aí, né? É mais ou menos uma coisa que ninguém vê, mas que todo mundo precisa. Né? As obras invisíveis, digamos. E tem uma outra coisa que eu já vi tu falar, não me lembro se foi numa reunião, acho até que foi numa reunião com a setorial e tal, que o principal problema de Porto Alegre é a especulação imobiliária. Né? E como que o Estado, né, o Estado na forma de prefeitura, de Estado mesmo, ou de União, né, ele deslegitima, né, o direito à moradia, né, jogando as pessoas para zonas, né, como é que se diz, com ambientalmente frágeis. Áreas de risco, né? Exatamente. Áreas de risco. Eles jogam essas pessoas para áreas de risco e daí depois diz, olha lá, foi construir lá, né? Mas a especulação imobiliária não deixa com que essas pessoas consigam obter, né, ter o seu direito à moradia, né? Porque isso é um direito constitucional, assim como o ambiente equilibrado. Então, eu concordo plenamente contigo que o pior problema, se eu tivesse que elencar, né, o pior problema de Porto Alegre é essa especulação imobiliária, né? Que já que a gente não tem mais indústria, né, já que a gente não tem mais outras formas, né, de gerar dinheiro, gerar riqueza, né, para essas grandes empresas, né, capitalistas, né, que precisam de dinheiro, então elas estão indo para a área da construção civil, da especulação imobiliária. E eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre essa questão do planejamento urbano, né, do quão importante ele é e necessário para que a gente consiga, né, viver numa cidade que funcione, porque Porto Alegre já está começando a deixar de funcionar. Bom, tu toca as questões, as melhores do mundo, e também as mais complexas, né, não há dúvida. Mas é importante dizer, para quem
está nos assistindo que a especulação imobiliária ela é o maior problema em todo o mundo, em todas as cidades, né? Porto Alegre, infelizmente, porque uma cidade, ela é uma pressão ruim em qualquer cidade. Só que a cidade, o que é uma cidade? O que é um governo? É a nossa força de cidadão organizada para nos melhorar a vida. As pessoas criaram as cidades, criaram os governos, pagam, porque a gente paga, o cara contrata ele, escolhe, elege, contrata ele e paga muito bem pago para ele executar as coisas que nós queremos. E não para ele se vender para interesses imobiliários, como, por exemplo, aconteceu com a Câmara de Vereadores, que Porto Alegre, isso é uma coisa histórica, porque é um orgulho nosso. A consulta, aquela que nós lutamos por não construir a orla, na orla de Porto Alegre, foi uma vitória gigante, ninguém esperava, os caras derramaram dinheiro, disseram, nós vamos ganhar a consulta popular. E 60% da população de Porto Alegre votou contra construir na orla. Troço genial. Aí, uma Câmara de Vereadores eleita por essas pessoas que 60% são contra, desrespeitou e liberou a construção daquele lixo ali no estaleiro só. Que vão dizer bacana, bacana para quem? Ah, mas o cara tem o direito de ter um apartamento com vista. O apartamento com vista tem que ser lá recuado. Pode ser sim, na Icaraí. E não na beira, onde a população não quer. Porque nós não queremos virar uma Copacabana, que é o pior lixo do mundo, né? Nós queremos continuar sendo Porto Alegre, a cidade com a maior costa que eu conheço. 70, 80 quilômetros de costa nós temos. Cheia de possibilidades ainda, grande parte por fazer dessas coisas. Então, bom, tu tocaste numa questão. Porto Alegre teve, de forma pioneira no mundo, a questão do orçamento participativo, que foi um processo popular gigante de democratização do uso do investimento, né, da grana. Onde é que nós vamos botar o dinheiro? Aonde nós vamos começar a fazer saneamento? A população decidir em vez do governante decidir. Acho a coisa mais correta, mais linear, que o governante é feito para governar, não para decidir. Quem decide é a população, o governante executa. Por exemplo, não é a Câmara de Vereadores que decide a lei. A população quer uma lei, a Câmara de Vereadores produz a lei. Ela está ali para produzir o que a população quer, e não meia dúzia de interesses econômicos. O governante, o executivo, o prefeito, o vice, secretários estão ali para executar, pôr em prática o que a população quer. Então, esse é o primeiro lugar. Segundo lugar, foi um troço genial de democratização. Eu acho que tem que ser um passo além. Eu trabalho a vida inteira com isso. Em alguns municípios eu tive a chance de fazer planejamento participativo. Diferente, o orçamento é a grana, né? O planejamento participativo não tem nada a ver com a grana. Tem a ver o que a cidade quer. Quem é que tem que decidir o que a cidade quer? O Porto Alegrense, né? E nós fizemos isso numa escala menor. Eu tive a chance de... Foi criado pelo prefeito e eu fui coordenador, no tempo que existiu, o grupo interinstitucional de planejamento da Orla de Porto Alegre. Nós fizemos um trabalho belíssimo. Mas o mais legal é o seguinte, a maioria eram pessoas cedidas pelas secretarias municipais, e muitos diziam assim, e aí eu sugeri, vamos fazer um planejamento, vamos consultar a população que ela quer para a Orla. Aí vários companheiros experientes até, tá, mas os caras nem sabem, tem gente que nem conhece a Orla, o que eles vão saber para... Eu digo, bom, mas é deles. Aí nós começamos, ainda eu sou chato, começamos, sabe aonde? A primeira reunião na Zona Norte. Ninguém nunca tinha ido na Orla lá, a maioria não tinha. As ideias foram geniais. O que eu quero dizer é o seguinte, este processo, inclusive, controlou a nossa arrogância de técnico. No final, essas pessoas dizem, os caras não têm nada a dizer, os caras ignorantes, o que eles vão dizer sobre a Orla se nem sabem que tem Orla? Essas pessoas, no final, dizem assim, cara, foi a maior lição de vida. Nosso projeto foi maravilhoso, feito pelas pessoas. Aí tá, mas e para que arquiteto? Arquiteto é só para viabilizar a tua casa. O arquiteto não tem que dizer como é que tu quer morar. Tu tem que dizer como é que quer morar. E o arquiteto, tecnicamente, a gente estuda, e até esteticamente, etc., vai te
cumprir aquilo que tu quer da melhor forma, entendeu? Então a gente tem que dar o lugar certo para as coisas. A nossa sociedade é uma sorte, no período militar, virou tecnocrática, agora está voltando, porque esse prefeito aí, não sei se dá para chamar de prefeito, mas está ocupando o cargo, então é prefeito, né? Verdade, foi eleito, e isso tem que ser reconhecido. E a verdade é o seguinte: é a tecnocracia, é acreditar assim, bah, mas diz aí como é que tem que ser a minha cidade. Não tem que dizer como é que tem que ser. As pessoas têm que ser esclarecidas e têm que decidir. Então, isso eu acho que é um passo que Porto Alegre poderia dar. Nós fizemos isso na Orla, poderia dar em grande escala, porque onde eu tive experiência, em cidades menores, de fazer isso, aconteceram coisas assim, ó, eu dizia, não interessa a grana do orçamento, deixa o orçamento lá do democrático, muito bem, vamos fazer um projeto aqui e nós vamos executar. Porque a população pode fazer as coisas e não custar um tostão para o poder público. Basta ela estar imbuída de, sabe, festa, como eu sempre digo, um exemplo que eu dou, que eu aprendi no município, se eu pegar no fim de semana, sexta de noite, todo mundo botava as mesas, cadeira e armamento som na rua, pegava a rua e transformava numa grande festa. Sabe quanto é que custava? Era tudo gente muito simples. Sabe quanto é que custava para ele? Nada. Todo mundo, eu vou comer isso, botar na rua. O outro vinha, comia, ele comia do outro, entendeu? Somava o som que não está sozinho dentro de casa ouvindo, enchendo o saco, botava na rua, dançavam, faziam tudo. Ou seja, festa e viver bem não requer dinheiro, requer solidariedade, requer criatividade. E é isso que a mim, pessoalmente, como planejador, me interessa, sabe? Dá para tirar coisas espetaculares do nada, simplesmente. Vejam, por exemplo, é um exemplo agora bem específico, mas a horta da Lomba do Pinheiro. Quanta gente está fazendo bem, saúde, etc., orgânico, produção, por pessoas que se organizaram, pegaram uma área que não tinha nada, estão plantando, estão comendo bem, estão se divertindo. A gente aprende um monte plantando. Eu fui agroecologista muitos anos e estou sempre ligado a isso. Então, existem muitas possibilidades de lazer e crescimento e conhecimento na cidade que a gente nem imagina, mas elas têm que pensar nisso. Outra coisa, tu falasse empreendedorismo. Nós não temos que ter gigantes empresas, isso é uma bobagem. Nós temos que ter muitas pequenas. As pessoas têm que aprender a viver e dizer assim, ganho bem, tinha um negocinho, ganho bem, tô legal, tô educando meus filhos, tô vivendo legalzinho, moro, como? É isso, não vou trabalhar mais que isso, não vou abrir outro, e mais outro, porque a gente é fomentado, é educado por uma sociedade maluca, que perdeu o bom senso. Ora, a vida é uma só. Se eu trabalhar todo o tempo, eu não vou ter vivido, eu vou morrer, talvez com bastante dinheiro, mas não vou ter vivido. O dinheiro é só o suficiente para poder estar com os amigos, para poder festejar. Então, e outra coisa é cooperativismo, né, que está surgindo muito, inclusive na área de agroecologia, distribuição e tal, de alimentos. Isso é o que dá o tempero para a vida. E isso nós temos que fazer. Isso são tudo atividades sustentáveis. Cada produtor agroecológico que nós temos é menos poluição na cidade. É o ar mais filtrado, porque a área dele está despoluindo o resto da cidade. Então, enquanto que um produtor convencional está envenenando o resto da cidade. Ele põe veneno no ar, o veneno que não fica no ar, a maioria cai na água e envenena a nossa água. Então, a gente tem que fazer as conexões, é isso que eu digo. Todo mundo é afim disso. Quando a gente conversa, todo mundo é afim. Só que a maioria, e não é culpa de ninguém, porque a gente é levado por uma mídia idiota que tem por aí ainda, com interesse, sempre interesse econômico por trás, a gente é levado a não entender os processos de uma forma mais conectada. Por isso que eu acho os projetos de planejamento participativo e o orçamento participativo também são processos educativos contínuos da sociedade. De nós mesmos, que nós precisamos nos educar. Eu, todos os dias, tendo me atualizar, porque senão a gente perde a noção das coisas. Então, isso eu acho que é um caminho bem feliz. Concordo, a gente tem que estar sempre se atualizando realmente, né? E ouvir. A gente não tem obrigação de saber tudo, ninguém tem, né? Mas a gente tem obrigação de escutar, né? E como é que a gente vai impor, quer dizer, ouvir com a sua visão, né? De bairro, de cidade, para um lugar que tem uma geografia, toda uma composição histórico-cultural completamente diferente. É muito mais trabalhoso e não dá certo. É muito mais fácil, né,
pro poder público, ouvir essas pessoas, né? Elas conhecem o lugar, vai te poupar uma trabalheira desgraçada, né? De ficar pensando e tal. A gente se deve consultar os bairros têm as suas vocações, né? Isso daí, a ONU, né, com as suas ODS, isso é uma centralidade, né? A partir do local, do que o local te diz, o que o local mostra que dá certo ali, né? E também essa questão da cidade multicêntrica, né? Os bairros serem mais autônomos em todos os sentidos. Ter estações de saneamento, questão de drenagem urbana, aparelhos culturais e de lazer, que cultural é lazer, né? Nos bairros, sabe? Não tem como a gente ficar pensando num núcleo de cidade que todo mundo vai para lá, sabe? Gerando cada vez mais aporte de monóxido de carbono e poluentes na atmosfera, aumentando o nosso efeito estufa, junto com essa quantidade absurda de ar-condicionado, né, que gera mais ainda esses microclimas, né, essas ilhas de calor. Então, é um monte de coisa que não tem muito custo, né, para o poder público, porque eu falo em custo, mas não é custo, né, porque o dinheiro é público, então não é um custo, né, é um investimento, né, e avançar, né? A gente tem bastante incidência solar, né? A gente não pode obrigar um prédio privado, uma casa, né, a ter energia solar, mas a gente pode começar dando exemplo a partir dos prédios públicos, com sistemas de cisternas, prédios que se autogerem, né, que se autossustentem. Eu evito um pouco falar a sustentabilidade, porque está meio cooptado, greenwash, mas enfim, né? A palavra, ela tem sentido, né? De se sustentar. Ela é nossa, os outros estão se torcendo. Sim. E, poxa vida, Porto Alegre é a segunda capital do Brasil que tem a maior zona rural. Mas mesmo assim a gente está na contramão diminuindo a zona rural, né? E as feiras ecológicas daqui de Porto Alegre, de produtos orgânicos, elas pouco têm expositores, né? Agricultores ali que plantam em Porto Alegre, porque não tem. Por que a gente dá isenção fiscal para a indústria, para a empresa poluidora, né, que não colabora com a sociedade e concentra a renda, e a gente não pensa numa política municipal de incentivo à agricultura ecológica ou agroecológica, né? Eu tenho isso dentro das minhas propostas, incentivos fiscais para a agricultura de Porto Alegre, sabe? E o Guaíba também, né? Por que a gente não usa? Eu tenho uma proposta por que a gente não faz um transporte hidroviário ligando a Zona Sul até a Zona Norte que tu comentou ali, né? Que também tem orla, né? Por que a gente não pensa se a gente tem um baita de um rio aqui na frente, sabe? É o transporte mais barato que tem. Barato e com alta qualidade, né? De alto astral, né? Tu viajar, ser transportado por via hídrica é absolutamente interessante. Só para te dar uma informação, quando a gente fez esse planejamento participativo, nós fizemos 7 atracadouros, porque nós criamos uma linha que era para ligar nos fins de semana, ia começar nos fins de semana, e começou com a Carris fazendo, um ônibus maravilhoso, para ligar até o Lami, e as pessoas poderem pagar uma passagem e poder descer em cada lugar, brincar, jogar, e ir no outro tomar um banho de praia, com a mesma passagem. Essa era a ideia. E depois a gente fizemos 7 atracadouros, que infelizmente não foram dados manutenção, apodreceram, que era para fazer isso via pluvial depois. Então, o cara ia pagar uma passagemzinha no centro, depois descer em Ipanema, ficar um pouco lá, depois andar até o Lami, ficar um pouco, Belém Novo, ficar um pouco, e passava o dia curtindo a nossa orla de uma forma maravilhosa, né? Isso foi um projeto que, enfim, esses governos vieram. Foi esse projeto, ele foi em que ano, mais ou menos? 99, 2000. E os atracadouros que apodreceram? O que aconteceu? Claro, nós fizemos, porque nós queríamos testar se a população, né, claro, realmente de fato usar e tal. Então era um movimento. Sim. Aí nós conseguimos fazer a linha do ônibus, que a gente inaugurou, e depois queríamos fazer uma linha do barco. Só que não foi dado continuidade, foi feito de eucalipto, né, os atragadores, bem simples. Na época se fez, inclusive, a retirada das 500 casas, Belém Novo
era há mais de 40 anos, tu não via, tu andava tudo Belém Novo, a não ser lá no Veludo, tu não enxergava o rio, porque eram ocupações que aconteceram ali, das pessoas não tinham onde morar. Foi criado o Chapéu do Sol, e casualmente eu coordenei essa retirada e tal. Foi tudo negociado com as pessoas, né? E aí se alcançou, se fez um tratamento, estação de tratamento, coleção de esgoto, tudo isso em Belém Novo, e se conseguiu a balneabilidade de Belém Novo, que todo mundo dizia que era impossível. Em 2000 era balneável Belém Novo. Hoje eu não sei como é que está. Mas foi todo um processo coordenado de recuperar para a população a orla, que era tomada, e que as pessoas que moravam ali viviam mal também, porque viviam dentro d'água, sem saneamento, sem nada. Né? Então Sim. Era ruim para todos. Eu tive na Zona Norte, lá no Sarandi, esses dias, né? E não se pode ter mais aquelas lixeirinhas assim na rua, na calçada, por conta da acessibilidade. Mas eles, tá certo isso, né? Tem que pensar assim, a cidade para todo mundo, claro. Né? Só que eles não têm onde colocar o lixo. E o que acontece? Veio uma chuva, também não tem uma drenagem urbana, né, minimamente inteligente, né, é só assim, joga aquele asfalto, aquele resto de asfalto, né, que a água não percola, não desce, né, então ela transborda, não volta, é aquele caos que a gente conhece. Né, e o lixo, né, que acaba ficando exposto na própria calçada, vai para o escoamento pluvial, que vai para onde? Para a água que a gente bebe. Não existem, além do lixo, né? A gente fala lixo, mas é resíduos, mas acaba virando lixo porque se mistura tudo, né? Não, além disso, né, poluir a água, os agrotóxicos, eles não têm níveis seguros para o seu uso. Não existe, ou seja, nem um pouquitinho é seguro para nós. Não é à toa que a gente está vendo tanta doença, tanta pessoa estéril, né? Não é à toa, tem correlação, é só a gente ligar o Lé com o Cré. Né, Francisco? As pessoas parecem que não querem ver. Não, as pessoas são, eu diria que as pessoas são hipnotizadas quase para não ver. Né? Existe o problema, no meu entendimento, é que, primeiro, ninguém tem interesse econômico no que é bom. Né? As pessoas têm interesse econômico no que dá dinheiro, o que dá dinheiro é desgraça. Segundo, que a mídia só responde, só existe para representar o interesse econômico. Então, toda a versão que as pessoas conhecem de medicina, de não sei o quê, é a versão que a mídia oferece. E, claro, agora, felizmente, com a internet, está se tendo alguma coisa alternativa, mas tem tanto ruído e tanta bobagem no meio que fica difícil para a pessoa discernir, né? E as grandes mídias ainda, oficiais, elas ainda são um poder gigante, elas criam fatos, né? Elas inventam conforme interesse, transformam uma população indígena, por exemplo, em invasores de uma propriedade, quando que os indígenas foram os donos de tudo isso aqui, né? E aí, na Ponta do Arado lá, eles ocupam porque precisam, né? E é muito justo porque eles preservariam aquilo lá, que é de todos nós, não é para fazer especulação imobiliária, né? Mas então, essa versão que sai na mídia é a que acaba fazendo, muitas vezes, a cabeça da população. Mas a população é inteligente, porque a mídia pregou a construção na beira, e Porto Alegre é a única vez que foi consultada, né? Consulta pública, oficial, pelo Tribunal Eleitoral, ela disse, não queremos prédios altos na orla. E agora foi desrespeitada por vereadores que não honram, né, o atributo que a população deu para eles. Não honram o que eles são, né? Que são representantes das pessoas, né? Da população. Exatamente. É só ficar de olho, né? A gente também tem que fazer a nossa parte, né? De acompanhar Sim. o que essa gente faz e varrer eles para o lixo da história, né? Que é onde as pessoas que não cumprem o seu papel, né? Que mentem, que enganam, né? Devem ficar e ficam de fato, né? A história faz isso, né? E nós temos também, eu acho, sinceramente, que cuidar do que é nosso e criar sistemas de acompanhamento, né? Claro. Porque
é muito injusto tu dar um poder incrível para uma pessoa, vira as costas, daqui a 4 anos dá de novo, entende? Sim. Porque o assediamento para a corrupção é gigante. Eu não estou justificando a corrupção, mas eu quero botar a maioria da população tivesse no lugar daquelas pessoas, não sei se resistiria. Tem muitas pessoas, uma minoria, mas são muitos vereadores, que são incorruptíveis. Mas isso é uma maldade, porque eles passam sendo assediados, entende? Então, nós temos que criar mecanismos de controle que façam, porque a função do vereador não é resistir a esse troço. A função do vereador é ir lá fazer as leis e organizar coisas que a população quer, mas não ficar sendo tentado. Então, a gente cria sistemas de controle que a pessoa não tenha tentação, né? A transparência, todas essas coisas. Eu sou um cargo público, dinheiro aberto, conta de banco aberta, entendeu? Claro. Bens que eu tenho disponíveis. Então, essas coisas começam a ajudar, porque aí o cara não tem nem a tentação, entende? Porque não pode se pedir que o cara seja um santo. Não, na verdade, ele é obrigado a ser, e ele é criminoso, não é? Mas a gente tem que ajudar, porque senão é uma sociedade perversa, sabe? Que quer que o outro faça tudo e ele fica em casa de mãozinha cruzada, né? Então, uma coisa, um exemplo que eu citasse ali, eu gosto de falar, porque em 93 eu comecei um processo interessante no interior, e desde lá eu defendo isso, infelizmente, com menos repercussão que eu gostaria. Porto Alegre hoje deve ter de 1.500 a 2.000 toneladas de lixo por dia. Pela população, em média, é isso aí. Deve estar. Isso, eu não tenho um número hoje, são milhões por dia que a gente se gasta com coleta e com armazenamento, ou seja, pagar aterro sanitário. É uma fortuna. Digamos, eu não sei, que fosse R$10 por dia. Claro, são milhões, mas eu vou dizer R$10 por dia. Agora, se tu gasta R$10 por dia numa coisa, beber água, e tu pudesse gastar só 40 centavos, acho que faz uma certa diferença, né? Eu estou falando de 60% de economia. Mais da metade que tu gasta, tu está pondo fora. Por quê? 60 e poucos por cento do lixo ou resíduo urbano é matéria orgânica. Claro. Matéria orgânica nunca será lixo. Ela só vira lixo quando ela é contaminada pelas outras matérias. Uma bateria, um líquido, sei lá, um agrotóxico. Bom, matéria orgânica não merece sequer ser transportada, porque ela pode ser usada até em apartamento, a matéria orgânica que se gera. Claro. Então, nós rasgamos diariamente, falta remédio, falta dinheiro para educação, nós rasgamos 60% da fortuna que se gasta em lixo. E aí, onde é que se gasta isso? Olha só, essa matéria orgânica, ela era 70% água. Como toda matéria orgânica, numa média assim, 70%. Então, eu gasto uma fortuna em caminhão, transporte, 100 e poucos quilômetros para levar para Oi dos Ratos, sei lá para onde está indo, água. Sim. 70% de 60%, teria que fazer o cálculo, seria 7, 42%. 42% do lixo que eu estou levando para o aterro sanitário, pagando por tonelada de lixo, é água. Lá vai... E água contaminada, porque eu misturei com as coisas ruins, e ela vai ir para o lençol freático lá e para o artesiano e contaminar a água lá. Então, é idiota. Nada disso tem nenhuma contaminação. Todos os restos de vegetais e animais podem ser compostados. E são um recurso maravilhoso. Faz uma hortinha, já foi dito aí, eu vi comentários, hortas comunitárias, horta na rua, horta na calçada, horta em qualquer lugar, no apartamento. Claro. Entende? Então, pessoal, são lógicas mínimas. Desses 40% que sobra do lixo, ou seja, economizei 60% da grana. E ainda produzir alimento saudável, porque vai ser, né, uma compostagem que vai gerar comida orgânica. Muito bem. Esses 40%, até uns 13%, pelo menos hoje, são recicláveis. Então, sobra menos de 30%, sobra 27%. Olha, pega 27% do gasto que se tem
com resíduo sólido ou lixo, como a gente quiser, só 27. E manda para Arroio dos Ratos. E aí, sim, inerte, sem muita matéria orgânica junto, vai ficar muito mais quietinho e poluir muito menos lá. Aí tem condições de fazer um tratamento melhor e baixo, porque é pouca quantidade. Então, você veja, a nossa sociedade, né? A gente vai dizer, não, mas por que as pessoas adoecem comendo uma porcaria se dá para produzir orgânico? Porque dá dinheiro para alguém. Dá dinheiro para muita gente. Claro. Então, o lixo está tratado assim, e eu venho falando sozinho, quase, esses anos todos, porque está bom para todo mundo, dá bastante dinheiro. Infelizmente é isso. Para os detentores, né, da informação, né? Porque se faz uma grande, por exemplo, assim, por que desinforma? Porque tu faz um grande alarde por uma notícia que talvez não seja verídica, e daí para desmentir aquilo, se faz um negócio desse tamanho. E assim se propaga a desinformação. Não se dá toda aquela mídia, aquele espaço para desfazer uma notícia, ou mesmo para veicular a notícia da forma, né, ampla, né? Se faz um corte ali tendencioso. Tem um monte de gente aqui falando, né? O Kleber falou do bird watching, que é observar aves, que é uma atitude prazerosa, maravilhosa, né? Que eu pratico, né? O Kleber, assim como eu, o Kleber é morcególogo, né? Trabalha com morcegos e eu trabalho com aves, né? Eu amo, para mim é incrível. Eu gostaria, né? Pretendo ampliar, né, a informação em relação a isso, que é extremamente prazeroso, né? Existem binóculos bem baratinhos, dá para observar da casa. A Juliana GS falou aqui, né, desse problema que eu tinha levantado para ti sobre o sarandi, né? Ela falou que a Zona Norte, não é só o sarandi, é gigantesca a Zona Norte, né? Imensa, né? Tem sido historicamente negligenciada pela Prefeitura de Porto Alegre. Essa situação do lixo no sarandi vem de muito tempo. Porto Alegre podia ter parceria com os hipermercados e lojas de departamentos vizinhas para melhorar as condições do arroio. É que assim, a gente acaba super demandado, né, de tapar os buracos de políticas públicas e daí a gente acaba até se convencendo de parcerias público-privadas, só que não é assim, sabe? A gente paga bastante imposto, a gente tem que ter política pública, né? A gente tem as nossas ações individuais e coletivas, mas elas não dão conta de todos os espaços. A gente precisa de política pública para isso, porque daí funciona em toda a cidade. A gente não pode estender tudo ao privado, né? Então, nesse sentido, pensar em parceria público-comunitária vai gerar mais desenvolvimento, economia e sustentabilidade, né, para o local. Local, leia-se bairro, rua, o que for. E aqui... tem um monte de mensagem que eu não li ainda, a gente conversando, né? O governo uruguaio, em todo o território, atento ao turismo, usufruindo o bem de biodiversidade, implantou vários miradores, observatórios, deve ser aqui no Brasil, de aves. São instalações simples, mas que cumprem um papel e incentivam esse tipo de turismo. O Kleber falou, a gente tem quase 300 espécies de aves aqui em Porto Alegre, né? E o turismo é uma atividade tão nobre, né? E que não polui, né? E que gera renda e que Porto Alegre pouco explora. Né? O que se faz? O que tem de turismo em Porto Alegre hoje, assim, de fato, institucionalizado? Quase nada. Porto Alegre, historicamente, não tem quase nada de turismo. É interessante dizer, só para dar um exemplo às pessoas, nós não só temos a maior orla, eu tive representando Porto Alegre em encontros internacionais de cidades costeiras, com orla. Porto Alegre tinha a maior orla de todas. Buenos Aires faz um gosto da sua orla, a orla deles é 13 quilômetros, a nossa é 80. Então, vocês veem o potencial. Segundo, nós temos um lago, ou rio, não importa a classificação, mas o Guaíba é o maior potencial de esportes náuticos que eu conheço, dentro de uma capital. Para campeonatos internacionais de vela, de remo, de tudo que é esporte náutico saudável, e até os menos saudáveis. Mas os que não poluem nada, é perfeito, Guaíba. Então, a gente não... Quer dizer, poderia ser uma referência mundial, e até temos grandes
velejadores aqui, né? Campeões olímpicos e tudo mais, mas é uma coisa... Caiaque também, caiaque campeões. Isso, que não chega na população. Nós criamos, naquela época, casualmente, o primeiro atracadouro público, que era ali na pontinha, quase no Melão, na pontinha dos armazéns. Era um atracadouro público. A finalidade era as pessoas poderem ter barco e quem não tinha dinheiro para ter. Então, existem milhões de coisas que podem ser feitas, mas elas têm que ser feitas carinhosamente. E o que eu quero dizer é o seguinte: a questão ambiental é a única no mundo que orienta o desenvolvimento, um desenvolvimento coerente. Porque hoje, quando tem uma atividade, ela prejudica a outra. Então, a gente está sempre construindo e destruindo. Construindo e destruindo. O cara melhora o trânsito, aumenta atropelamentos. Então, a questão ambiental, quando orienta o desenvolvimento, ela faz um desenvolvimento que é bom para a indústria, é bom para o produtor rural, é bom. Hoje não, a indústria rala com o produtor rural, polui a água dele, aí o produtor rural faz erosão, rala com a indústria, rala com a cidade. Então, isso é que é a revolução, entende? Da que eu estou falando. É uma revolução de coerência com a cidade, de solidariedade no desenvolvimento e de distribuição de riqueza, porque isso é o que as questões ambientais trazem. Elas trazem mais gabaritamento, mais capacitação para as pessoas e empregos mais dignos e mais saudáveis. Emprego que tudo é muito bom, todos nós precisamos, né? E a gente, missão cumprida. Agora, melhor ainda se tu faz uma coisa que tu adora, que tu acredita, né? Que tu chega cansado e diz, não, valeu muito a pena o dia de hoje, conseguimos fazer isso e aquilo. Então, isso é o caminho que eu entendo, né? A minha experiência. Eu penso exatamente que nem tu, sabe? Se todas as pessoas estiverem bem, assim, com condições mínimas, a gente não tá falando de todo mundo ficar rico, né? Não é aquela assim, comunista pega e dá teu negócio pro outro. Não é isso, vamos reduzir o discurso aqui, ninguém é criança, né? Ninguém acredita nisso, ninguém acredita Papai Noel. É a mesma coisa, esse discurso comunista é quem acredita em Papai Noel, sabe? A questão assim, é que a pessoa que não tem uma condição mínima, que ela ganha 1.000 e poucos reais por mês, ela tem que optar ou comer ou pagar o aluguel, não tem como a gente ter uma sociedade saudável. Não tem como. Então, tudo isso, né, é importante. Se não é importante pela vida daquela pessoa, então que seja importante para ti, porque daí tu vai ter menos violência, né? No teu bairro, tu não vai ter teu iPhonezinho ali surrupiado, né? Sabe? Então, sabe, uma questão assim, de inteligência, de ver que as coisas estão interligadas, né? O dinheiro, eu estava até falando ontem na live com a Sofia, o dinheiro, a gente não fica imprimindo dinheirinhos e distribuindo. O dinheiro, ele é um só, por exemplo, a riqueza. E numa época de crise, a gente vê que as pessoas pobres ficam mais pobres e alguns poucos ricos ficam mais ricos. Porque esse dinheiro, ele se desloca para os ricos, que já são ricos. E que já não tem mais nem o que fazer com o dinheiro. Ficam tristes porque não tem o que fazer com o dinheiro, né? Porque a nossa capacidade de desejar, ela é infinita. Então, tu vai ter dinheiro e nunca vai ser suficiente porque sempre vai querer mais, né? A gente sempre fica desejando mais e mais e mais e mais e mais e mais. Só que a capacidade de ter, ela é finita, porque a gente vive num mundo finito, né? Ele acaba, né? Para os terraplanistas, eles vão chegar lá no horizonte e pum, vão cair, né? Espero que caiam mesmo lá para Marte, ou sei lá, para outro planeta. Mas assim, a gente vive num mundo de recursos finitos. Então, dá para todo mundo, né, ter mais ou menos um pouco mais, né? A gente vai ficar todo mundo melhor. É óbvio, é uma questão óbvia. A Eliana está lembrando a Agapan, que está com 49 anos, ano que vem vai fazer meio século, e, portanto, sim, a luta ambiental brasileira, já que ela é pioneira, né, vai fazer meio século ano que vem. A Agapan, desde o início, lutou pela questão do lixo e da reciclagem. Inclusive, a maioria das pessoas não sabe, mas foi no período militar, a gente conseguiu essa vitória. Foi a primeira separação de lixo que existiu no Brasil, foi em 74, em pleno período militar. O problema é que eles fizeram uma irresponsabilidade, de dizer assim, eles separavam o lixo, recolhiam e jogavam junto no lixão, né? Porque eles não fizeram a parte trabalhosa, que é organizar os catadores, etc. Então, isso foi uma frustração. E quando a administração popular
fez já uma das primeiras no Brasil também, mas aí já nos anos 80, né, final dos anos 80, 90, fez aqui, muita gente dizendo, não vou separar porque o pessoal vai juntar tudo lá. Memória de ter sido tapeado no período militar. Mas igual foi uma luta da GAPAN, não fazer mal feito, mas fazer a seleção. E isso é uma coisa bem importante que a população tem que dizer. Então, o que uma entidade faz? A GAPAN, especificamente a nossa entidade, ela trabalha há 50 anos, trabalho voluntário, gratuito, todo mundo. Então, ela está de braços abertos para receber a população que está aqui, nos assistindo, para se somarem à GAPAN, porque a GAPAN nada mais é do que o cidadão organizado. E o que ela conquistou? Coisas maravilhosas nesses anos. Tratamento biológico de esgotos foi uma luta da GAPAN. Iam fazer lodo, carvão ativado, ia ser caríssimo, gastar um monte de energia para tratar. Nós, 25 anos lutamos até que depois se convenceu, dizia que era muito caro e se mostrou muito mais barato. Então, são lutas que a gente faz gratuitamente em nome da cidadania, né? E isso funciona. Então, essa nós lutando, e tu vês, né, que todas as coisas que tu está falando têm conexão, né? Qual é o lugar melhor que dá mais turismo? Eu me lembro de um professor meu, que foi meu coordenador na Amazônia Americana, ele era da Universidade de Tennessee, e ele veio para conhecer meus projetos. Qual professor? Frank McCormick. Não. Ele veio, cara, ele morou na África, morou na China, o cara abriu o primeiro curso de ecologia da China, é um top aí da ecologia. E ele veio conhecer. Ele chegou em Porto Alegre na primavera e ficou enlouquecido. Eu digo, isso é mais bonito que o Washington, as cerejeiras de Washington famosa. Ele pegou os jacarandá floridos e disse, não, cara, vai embora daqui. Vocês têm a cidade mais linda. E agora não tem essas árvores. Né? Então, vejam, nós temos a possibilidade de viver muito bem e muito feliz. E tem uma coisa que eu acho que é importante nesse momento de ódio, de tanta coisa que nós mesmos temos que revisar, nossas posturas e pensamentos, todos nós, né? E eu acho assim, sinceramente, se dissesse cada bairro tem o seu estilo, a sua cultura, ele tem que desenvolver do jeito dele, decidido pelas pessoas dele. E isso é a riqueza da sociedade. Porto Alegre é espetacular porque cada bairro é diferente. Se fosse tudo igual, era uma porcaria chata. A diversidade é que enriquece a beleza da cidade. A diversidade de opção sexual, a diversidade de pele, de cultura, isso nos torna... A gente tem que aprender com os outros, com os iguais a gente não aprende nada. Nada. E aí vamos parar com essa frescura idiota de ódio e vamos acolher as pessoas. As pessoas têm direito de ser de direita, têm direito de ser como quiserem e tem que conversar respeitosamente, porque um aprende com o outro. Quem é dono da razão está morto, não empurraram para dentro da tumba. Porque esse cara é um imbecil, entendeu? Ele não está vivendo. Nós precisamos dialogar esse período do orçamento participativo, uma demonstração. Quanta gente mudou, inclusive de pensamento, de partido, porque começava a ver, peraí, mas é conversar, estou aprendendo. É isso que nós precisamos. A finalidade do cara ser de direita e de esquerda é para o bem social, né? E aí, quando a gente começa a aprofundar e ver que aquilo não causa bem social, muda. Muda, que é um direito de todo mundo, mudar até morrer. Isso é a vida, é mudar. Quando a gente faz o ódio, essa separação e a falta de diálogo, primeiro a gente vai perdendo os argumentos, porque a gente vai emburrecendo. Quem não conversa com quem pensa diferente, emburrece, sabe? E aí a gente vai ficando distante, a distância gera violência, a distância gera empobrecimento geral de todos e a distância gera corrupção, porque os corruptores sabem circular nisso aí, eles dividem as pessoas, chama-se uma coisa bem antiga, dividir para controlar. Quer controlar alguém, mantém as pessoas divididas. Se a comunidade esconde em primeiro lugar, pessoal, ninguém vai ser feliz morando numa rua com pessoas infelizes, tia. A primeira coisa que tem que amar e ajudar são os teus vizinhos. Porque se tu sai todos os dias passando fome, tu nunca vai ser feliz. Tu pode ser milionário, tu vai ser um desgraçado infeliz. Entende?
que não venceu a coisa mais importante que tem, que é o amor, a solidariedade, a compaixão, entende? Então, vamos ser inteligentes, pessoal, e vamos dar o exemplo, quem enxerga que precisamos todos de condições boas de viver, vamos dar o exemplo e vamos fazer. Ninguém tem a saída perfeita. Um acha que é socialismo. Não importa. Evidentemente, tem coisas que são mais coerentes. Né? Mas o diálogo, a gente tem muito para aprender com o outro. E é muito bom que pensem diferente da gente. Só que tem que haver diálogo. Se não tem diálogo, vira guerra. Tudo onde rompe o diálogo, o nazismo, a perseguição, todos os lugares no mundo. Só existe guerra porque não tem diálogo. Onde tem diálogo, um orçamento participativo, um planejamento participativo, a pessoa diz, esse cara vem me pregar essa porcaria. Peraí, mas o cara é meu vizinho, meu parceiro. Tá, ele tem mais grana que eu, menos grana que eu, mas não interessa, ele está querendo construir a cidade que eu quero também. Vamos construir junto. É isso que nós temos que fazer. A cidadania, o amor é a coisa mais importante. O resto é detalhe, são ideias. Ideias são metais que se fundem. Já tinha frase. Ideias a gente tem que trabalhar, dialogar. E vou dizer mais, hein? Todo bom diálogo não chega à razão de um bom debate. Chega à razão de dois, claro. Um vai ter talvez um pouquinho mais naquele momento. Mas a gente aproveita do outro também. Não é roubar a ideia, não. As ideias são do mundo. A gente só representa elas em algum momento. Então nós temos que criar, nós temos que amadurecer a nossa democracia, temos que dar exemplo amoroso. Se tem pessoas odiando, nós temos que abraçar eles em vez de refugá-los. Porque o mais fácil, e claro, quando a gente é espezinhado e tal, é ficar com ódio do outro também. Isso gera guerra. Guerra é para todos. Perda para todos. Então, minha mensagem mais importante, que é ambiental, porque a gente vive num ambiente do qual depende para ser feliz, vamos ajudar todo mundo a ser feliz, parar de frescura e vamos nos ajudar uns aos outros. Porque todos nós precisamos. Quem tem dinheiro, às vezes, está sozinho, às vezes está sofrendo, e ele está fazendo aquela porcaria que ele está, que é acumular dinheiro, que é a única coisa que ele sabe. Mas se tu mostrar uma outra oportunidade, eu já vi muita gente virar. Entendeu? Claro. E virar outra pessoa. Já vi também. Já né? vi. Porque a pessoa nunca teve achado, ninguém sentou com ele, amigo. Diz assim, cai a ficha, né? Caiu a ficha. Caiu o véu, né? Dinheiro, não vai ser um senador, né? Botando dinheiro que não é uma coisa limpa e no lugar inadequado. Entende? Pega o dinheiro e vamos fazer coisas divertidas, vamos curtir a vida. Então, vamos curtir a vida ajudando os outros, vamos ajudar. Pô, é que a pessoa não tem, ninguém é obrigado a ter ideia. Sabe? Quem tem ideia tem que deixar de ser fascista e querer que todo mundo ache que a ideia dele é boa. Sabe? Porque isso é um outro tipo de fascismo. Então, a gente tem que amorosamente dialogar e construir uma sociedade que dê prazer para todos nós. Ninguém precisa ter mais que o outro para ser feliz. Uma pessoa que dialoga com os outros vai ter já ela mesma como uma coisa maravilhosa. Que é o que a nossa riqueza é o que nós somos, né? Não o que nós temos. Eu não estou pregando nenhum desapego, embora o desapego né? Isso é uma coisa que acontece naturalmente, a gente não tem que forçar. A vida não é para sofrer, a vida é para ir aprendendo. Isso sim. Uma pessoa que não aprende, acorda todos os dias iguais e já engoliu a verdade, está ferrado. Esse não tem como ajudar. A não ser, às vezes, um carinho, faz a pessoa começar a dialogar. Amor move tudo. É isso aí, Kátia. Isso aí. E é isso aí. E é isso que nós temos que focar. Ainda mais nesse tempo. Concordo. Exatamente. Não é a hora. Não tem por que dizer, eu te falei, eu te avisei que ia acontecer. Olha só. Essas pessoas, né, que caíram nesse discurso de ódio, o que o discurso de ódio faz? Na verdade, ele cria um inimigo comum, mas tu tá só servindo para canalizar uma frustração tua, pessoal, que não tem nada a ver com aquela pessoa, ou com aquela classe, ou com aquela cor etnia. Isso não tem nada a ver. Tu nem tem raiva daquilo. Tu tá só querendo, né, botar para fora aquela tua frustração. Não cai nessa.
Não existe um inimigo comum, não existe, isso já aconteceu na história da humanidade várias vezes, aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e isso é uma farsa. Tanto que a nação que passou por isso tem vergonha até hoje do que aconteceu, porque isso é uma cegueira coletiva que não leva a lugar nenhum, né? Tanto a gente tem discordâncias na nossa família e nem por isso a gente quer matar um familiar. E isso se aplica para o vizinho, para a pessoa lá em outro estado, lá em outro país, é a mesma coisa. Não precisa amar loucamente como ama uma pessoa da tua família, mas tu não tem por que querer matar ela, porque na verdade tu não quer fazer isso. Não quer. Nos teus, todo mundo tem problemas pessoais, todo mundo tem seus dramas, suas coisas, mas isso não significa que a gente precise acreditar numa pessoa maluca que fica dizendo que tu tem que odiar A, B ou C. Não cai nessa, isso não vai, só vai trazer mais problema para todo mundo, né? Se tu pensar, todo jovem é idealista, né? Tem jovens de verde e amarelo e outros de outras cores brigando, mas todos precisam de festa e todos deveriam se amar. Agora, enquanto a nossa população, que é a nossa grande riqueza, as pessoas nossas estão brigando, tem velho ficando rico. Exato. E ele está ficando rico, sabe por quê? Porque ninguém dá bola para ele se ele não tiver dinheiro. Porque se dessem bola para quem ele não precisava de riqueza. Exato. Ele não ia estar roubando, não ia estar embustindo, não ia. Ele só faz isso porque ninguém dá bola para ele, porque falta solidariedade numa sociedade. Uma pessoa, quando chega a reconhecer a si mesmo apenas pelo que tem e não poder ficar igual aos outros, querer que os outros tenham menos que ele, porque ele não vai ser ninguém, esse é um sentimento que aconteceu no Brasil recentemente. Exato. Essa pessoa precisa de carinho, porque ela não sabe que ela é maravilhosa, independente do dinheiro que ela tiver. Ela não sabe disso. Por isso ela morre de medo de não ter mais que os outros, sabe? E aí ela dedica a vida a um sofrimento solitário de acumular para tentar ser alguém. E nunca é, sabe por quê? Porque aí todos que cercam ela estão interessados no dinheiro dela. E aí ela compra a certeza da dificuldade. É um troço maluco, né? Mas é bem assim. Ai, Francisco, a gente já tá 1h06 e o bom tom da internet diz que 1 hora, né? O pessoal já começa a debandar. Muito obrigada pela tua conversa. Tu é um idealista ainda, tu é um utópico, né? Eu também sou, acho que a utopia que nos move, né? A gente tem que ter a utopia presente, mas colocar na ação, né? Tem que partir para ação, para o individual, para o coletivo e para os espaços de poder. Muito obrigada aí pela nossa conversa, estava maravilhosa. Uma boa noite, pessoal aí que comentou. Peço desculpa se eu não falei algum comentário, né? Nosso Francisco também pode responder depois aqui no chat alguma pergunta. Maravilha, muito obrigado pela oportunidade, foi bem legal. E eu só queria lembrar que essa pessoa que está sendo perseguida, Paulo Freire, ele dizia exatamente isso: educar para fazer. Não adianta conhecimento se não vira ação. Exato. Ação para melhorar o mundo. Ação, tem que botar em prática. Boa noite, querido. Tchau, tchau, gente. Tchau.